Donald Trump promete grande onda de ataques contra o Irã na Operação Epic Fury, com destruição contínua de mísseis, marinha e proxies, sem prazo fixo, mas estimada em 4 e 5 semanas, e não descarta também tropas terrestres, se necessário. No Brasil, Celso Amorim confessa pânico do governo Lula ao falar em preparar para o pior no Oriente Médio e condenar mortes de líderes iranianos. Relatório do Congresso dos Estados Unidos alerta para a estação espacial chinesa Tucano Ground Station, na Bahia, com possível uso militar e risco de espionagem. Lulinha admitiu, enfim, que careca do INSS pagou mesmo passagem executiva e hotel em viagem a Portugal para ver fábrica de cannabis, mas nega envolvimento nas fraudes do INSS. É o que nós vamos analisar nesta segunda edição do nosso programa aqui no Mundial Telenotícias. Vamos nessa! E antes nós vamos falar de saúde com a Biogama, o nosso novo apoiador. A Biogama, para você que não sabe, ela está no mercado de suplementos desde 2015. É uma empresa especializada em fórmulas de alta performance, com foco em resultados. Os produtos são testados e aprovados todos pela Anvisa. É muito legal, então preste atenção no recado da Alessandra. Diz aí, Alessandra. Agora eu preciso da sua atenção porque o assunto é sério. Vamos falar de saúde. Deixa eu te fazer uma pergunta bem direta. Você já acorda cansado? Parece que dorme e não descansa? Sente o corpo inflamado, dores nas articulações, joelho estalando, coluna incomodando, tem formigamento nas mãos ou nos pés? Vive com a sensação de peso nas pernas, circulação ruim, imunidade baixa? Olha, isso não é normal. Isso é o seu corpo pedindo socorro. E muitas vezes esses sintomas estão ligados à inflamação interna, desequilíbrio intestinal, deficiência de vitaminas e minerais e desgaste das articulações. E quando a gente não trata a causa, só vai acumulando problemas. E é exatamente aqui que entra o Biogama Supra. Ele é um suplemento de alta performance desenvolvido com bio e nanotecnologia. Isso significa melhor absorção e ação mais eficiente no organismo. Na fórmula, ele contém o MSM, o enxofre orgânico. Ele promove uma verdadeira limpeza no organismo, auxilia no equilíbrio da flora intestinal, ajuda a combater inflamações e contribui para melhorar a circulação sanguínea. E circulação boa significa o quê? Menos sensação de peso nas pernas, auxílio na prevenção de varizes, suporte para o coração e também para o cérebro. Agora, olha que importante, o MSM também auxilia no controle da insulina e contribui para a regulação da pressão arterial. É um cuidado completo e não para por aí. O Biogama Supra ainda contém condroitina, glucosamina, colágeno tipo 2 que ajudam na proteção das articulações e estimulam a reconstrução da cartilagem. É um suporte poderoso para quem sofre com artrite, artrose, osteopenia, osteoporose, tendinite, fibromialgia e hérnia de disco. É cuidado de dentro para fora. E tem promoção especial para quem ligar agora no 0800 777 0007 e garantir o Biogama Supra, que já vai levar com desconto de 70%. E aí você entra no programa de incentivo à saúde e escolhe o seu tratamento de presente, que pode ser um bimestre desse aqui, o Biomag 7, que é um suplemento à base de magnésio que trata mais de 300 disfunções do organismo, ou um bimestre do Gama Texto, um suplemento para a saúde masculina, saúde da próstata, para dar mais energia, vigor, melhorar a saúde sexual, um sucesso entre os homens. Você escolhe o seu tratamento de presente. Além de todos esses brindes, uma pomada vai chegar no seu kit para ajudar nas câimbras e na circulação. E tem mais, você pode personalizar o seu tratamento. Se você quiser levar, por exemplo, 6 meses de tratamento, uma pistola massageador como essa vai chegar aí na sua casa. Se você quiser levar 1 ano de tratamento, um encosto massageador vai chegar de presente para você no seu kit. Além, claro, de todas as vantagens e benefícios que eu já mencionei aqui. Pagamento facilitado, frete grátis para todo o Brasil, 0800 777 0007. Não deixe para depois, o seu corpo não pode esperar. Biogama Supra, mais cuidado, mais equilíbrio e mais qualidade de vida para você. Legal, é o nosso novo apoiador, o Biogama. E nesta segunda-feira, 2 de março, durante a cerimônia de entrega da Medalha de Honra na Casa Branca, o presidente Donald Trump fez declarações diretas sobre a Operação Epic Fury,
campanha militar conjunta dos Estados Unidos e Israel contra o Irã. Trump afirmou que as forças americanas realizam operações intensas para eliminar ameaças do regime iraniano à segurança dos Estados Unidos, destruindo capacidade de mísseis balísticos de forma contínua e horária, a marinha iraniana, evitando que o Irã tenha arma nuclear e degradando suas redes de grupos terroristas proxies. A operação continuará até alcançar todos os objetivos, sem prazo rígido, sem tempo, dure o tempo que for preciso, com duração estimada entre 4 e 5 semanas, podendo ser estendida até. Ele alertou ainda que a grande onda de ataques ainda está por vir e será mais intensa do que essa aí, e será em breve. Trump não descartou o envio de tropas terrestres americanas ao Irã, afirmando que provavelmente não será necessário, mas, se for preciso, os troopers, os soldados americanos, vão entrar em cena. Ele criticou o acordo nuclear de Obama como horrível, disse que o Irã ignorou avisos sobre o seu programa nuclear e de mísseis e chamou patriotas iranianos a retomarem o controle do país, sugerindo apoio a mudanças internas. As declarações, primeiras ao vivo sobre o conflito desde os ataques iniciais no sábado, aconteceram antes da entrega de medalhas a 3 soldados, 2 póstumamente. A operação já eliminou alvos-chave, incluindo o líder supremo Ali Khamenei, e avança com superioridade aérea total. Muito bem, vamos conversar sobre isso. Já estava ansioso, para ouvir aí os comentários do nosso especialista em geopolítica, Gerson Gomes. Gerson, seja muito bem-vindo. Nós dissemos na semana passada que quando o Gerald Ford estaciona, pode sair de perto que o pau vai quebrar. E quebrou. E Donald Trump, nesta terça-feira, disse que isso ainda nem é o pior ainda está por vir. Seja bem-vindo, Gerson. Pois é, Paulo, parece que nós estávamos com o nosso nível de acuracidade, do programa muito elevado, porque terminamos o programa na sexta-feira dizendo que essa operação estava por horas, e realmente aconteceu. Dia 28 de fevereiro será uma data marcada, nós já tínhamos neste calendário de 2026 o dia 3 de janeiro como uma data realmente indelével nas relações internacionais, quando aquela operação cinematográfica que ocorreu na Venezuela capturou tanto Maduro quanto sua esposa Cília Flores. E agora, 28 de fevereiro, passa a ser uma data de referência de uma mudança gigantesca em uma política externa de Israel e os Estados Unidos em relação ao Irã. Algumas questões devem ser colocadas até para contextualizar a nossa audiência, para que a gente não esqueça. Durante décadas, essa relação do Irã com os Estados Unidos foi muito conturbada e, obviamente, do Irã com Israel. Todos nós conhecemos isso, conhecemos as questões que já viraram filmes de ataques iranianos, a questão da embaixada americana no Irã e todas as outras oportunidades em que o Irã e Estados Unidos acabaram tendo vários atritos que redundaram, inclusive, na questão do embargo ao armamento nuclear, ao enriquecimento de urânio. E essa novela já vem se arrastando por muito tempo. No entanto, nunca houve um combate direto entre os dois países. Sempre era uma questão indireta. Da mesma forma, Israel. Israel, durante décadas, enfrentou inimigos vindos do sul, do norte, do mar, e até, podemos dizer, que vinham de outros países que se interpunham entre o Irã e Israel. A nossa audiência pode dar um Google ali, se colocar Irã ou Israel, vai observar que entre o Irã e Israel nós temos outros países interpostos ali, o próprio Iraque, a Síria, a Jordânia, e essa forma de Irã e Israel se enfrentarem nesse combate sempre foi de maneira indireta, ou seja, o Irã utilizou o que a gente convencionou chamar de um combate por procuração, os proxies, seja no Líbano,
com o Hezbollah, seja no Hamas, ali que era um instrumento do Irã dentro do Estado de Israel, seja por intermédio dos Houthis lá no sul, seja por intermédio das milícias dentro do Iraque. Não podemos esquecer que o Iraque é um país que predominantemente ele tem mais xiitas até do que sunitas, e também das milícias que estavam na Síria com Bashar al-Assad. Então você veja que esse era o contexto. O que mudou e o que fez ou que realmente provocou esse ataque? Foi o dia 7 de outubro de 2023. Nesse 7 de outubro de 2023, quando o Hamas faz aquele ataque, que é considerado o maior ataque terrorista e que talvez tenha marcado a alma do povo de Israel depois do Holocausto como sendo a maior chacina que aconteceu de grupos terroristas, nós vimos que aquele ataque foi feito com um objetivo, e é importante a gente entender. Lembrando que foi um ataque filmado pelos próprios terroristas, que usavam câmeras que foram divulgadas as imagens para o mundo todo, ou seja, foi feito um ataque com intenção midiática para atrair o exército de Israel para dentro da faixa de Gaza e com isso desgastar a imagem. Mas por que foi feito esse ataque naquele 7 de outubro? Porque o Irã entendeu que havia uma tendência de aproximação de Israel e de pacificação da região com os países sunitas. Então não podemos esquecer que o Irã ele é um país que tem a religião islâmica xiita, que é minoritária no mundo muçulmano, mas essa religião ou esse grupo xiita é um grupo extremamente violento e que está em disputa com os sunitas. Então, esse era o contexto. E onde é que entra Israel nessa história e onde é que entra os Estados Unidos? Entra porque Trump, na sua primeira administração, promoveu o que ele chamou de Acordos de Abraão. Por que esse nome, Acordos de Abraão? Porque, em tese, árabes e judeus, ainda que hoje professem religiões diferentes, o judaísmo e o islamismo, embora tenham essas divergências, os árabes e judeus são primos, porque, de certa forma, são ambos descendentes de Abraão. E o que fez, então, o Donald Trump lá atrás? Ele aproximou esses países sunitas para um acordo de paz. E o Irã, percebendo, ele comanda o ataque do Hamas para impedir esse acordo de paz. Isso foi o início, Paulo. E quando a gente entende esse contexto, fica mais fácil a gente entender que, de lá para cá, Israel teve que eliminar o Hamas, teve que eliminar o Hezbollah no Líbano, teve que se auxiliar, porque foi uma força de Estados Unidos e Israel que fez a retirada de Bashar al-Assad da Síria, eliminou as tropas iranianas também no Iraque, para agora sim conseguir fazer uma operação lá no Irã. Não podemos esquecer que, uma última questão, antes da gente entrar no fato, não podemos esquecer que o Irã, pela primeira vez na história, fez um ataque direto com mísseis balísticos e mísseis de cruzeiro e drones, saindo do território iraniano e pela primeira vez na história atacando Israel diretamente. Isso aconteceu no início daquela guerra dos 12 dias. Então você veja, Paulo, que o contexto, o cenário que foi colocado é um cenário que explica que não foi uma decisão do Donald Trump e agora do Benjamin Netanyahu que um dia chegaram a acordar e falar assim, bom, chegou a hora da gente ir lá e atacar o Irã. Não, há um contexto que precisa ser entendido, né, Paulo? Não, com toda certeza, né? E as pessoas têm que prestar muita atenção, porque a propaganda de guerra enganosa, ela é impressionante, né? O Irã anda soltando, não só o Irã, mas os aliados do Irã, os fanáticos, né? Por essa ideologia, né, ditatorial do Irã, andam soltando por aí que o Irã, usando esses mísseis balísticos, tinham destruído um porta-aviões americano, o Abraham Lincoln. Mentira, nada disso. Disseram que tinham matado o Benjamin Netanyahu. Mentira, mentira total. Nada disso aconteceu e isso é apenas uma narrativa, uma propaganda de guerra invertida, justamente para causar alguma espécie de dano moral, né, de
de prejuízo, né, para os opositores, o que não tem acontecido, né? De fato, os Estados Unidos estão com um controle absoluto aéreo desta situação, o Irã está sucumbindo totalmente e o pior ainda nem aconteceu. Os Estados Unidos disseram que os mísseis balísticos disparados pelo Irã nem próximo, né, nem dos radares chegou, né, dos porta-aviões americanos, principalmente do Abraham Lincoln. Agora, o medo está geral, né? Está geral o medo de quem está do lado do terror, de quem sempre esteve do lado do eixo do mal. E você lembra muito bem, Gerson, que nós falamos aqui, costumávamos dizer o tempo todo, que o Nicolás Maduro iria dormir na Venezuela e acordar preso nos Estados Unidos. Isso aconteceu. Nós falamos que os Estados Unidos iriam atacar, sim, as instalações nucleares do Irã e muita gente dizendo que não, aqueles, né, especialistas, pseudo-especialistas, hoje a gente pode dizer, porque todos eles falaram um monte de besteira, falaram que o Trump, com a cobrança, né, de tarifas, iria causar inflação, seria a destruição dele, do governo dele, e a gente dizia o tempo todo aqui que seria justamente o contrário. O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu na Venezuela? O que foi que aconteceu no final do ano passado no Irã? E é justamente o que nós estamos dizendo agora. Muita gente está falando, vai acontecer uma terceira guerra mundial. Bobagem! Nós estamos entrando agora num novo ciclo de warfare, ou seja, um novo tipo de guerra com novos equipamentos. Rússia e China não têm coragem de se manifestar num caso como esse. Por quê? Porque não sabem, estão assim atônitos com o que está acontecendo, ficaram extremamente surpresos ou surpresas, né, China e Rússia, quando os Estados Unidos entraram na Venezuela e sacaram Nicolás Maduro de lá. O que os caras fizeram? Os caras confundiram todo o sistema de defesa aérea, todos os radares, né, das Forças Armadas venezuelanas. Tinha gente que tentava disparar as baterias antiaéreas e os gatilhos não funcionavam. E o mesmo está acontecendo agora no Irã. No Irã, os radares estão confusos. Aonde aparece um ponto, o avião está em outro lugar. E aonde aparecem 50 pontos, como se fossem 50 aviões, tem apenas um do outro lado, onde os iranianos não conseguem encontrar. Então, estamos começando uma nova época. Os russos, os chineses estão desesperados com isso. E estão falando o seguinte, olha, a gente não pode se meter nessa fria, porque nós não sabemos o que os americanos têm. Então, agora vai começar uma guerra verdadeiramente de espionagem. Vai entrar em cena espiões chineses e russos para tentar descobrir o que os americanos têm para eles também desenvolverem. Só que quando eles chegarem no nível que os americanos estão hoje, os americanos vão estar mais ainda à frente. Então, não há um risco de uma guerra nuclear, porque eles não sabem o que os americanos têm. Veja você que todo esse ataque, ele é coordenado entre ar e espaço. Quando o Trump disse que a força espacial dele estava muito bem avançada, ele estava falando disso também. Os satélites anularam as Forças Armadas em terra na Venezuela, como estão fazendo agora com o Irã. O Irã está desesperado, está soltando míssil balístico para tudo quanto é lugar. Para Israel, mandaram bomba para Dubai, mas vai acabar. Trump disse o pior ainda nem chegou. E vocês já estão destruídos. Imagine quando cair mesmo o mundo em cima do Irã. Vai acabar. Vai acabar. Esse regime iraniano já era. E qualquer um que se meter na frente hoje, pode ser que amanhã os caras consigam desenvolver nessa corrida aí, através da espionagem, consigam desenvolver alguma tecnologia avançada também. Mas hoje não tem para ninguém. E quer saber o seguinte? O temor pegou todo mundo. O Lula tem um encontro, ou teria um encontro marcado para esse mês nos Estados Unidos com Donald Trump. Pergunta se ele vai. Será que vai ter coragem de ir? Porque lá você tem Nicolás Maduro abrindo a boca, você tem Hugo Carvajal abrindo a boca, e esse cara aí agora já está falando, ó. É o que nós chamamos de o tremor de Brasília. Celso Amorim não dá um alerta como esse. Ele confessa o pânico total do governo Lula. Hoje ele saiu dizendo que o pior vai acontecer. Mas quando um dos principais articuladores da política externa brasileira, do governo Lula, vem a público e solta a frase: devemos nos preparar para o pior,
sobre o conflito no Oriente Médio, o que ouvimos não é a voz de um estadista. Não, muito pelo contrário. É o som inconfundível de dentes batendo, de medo. Celso Amorim, assessor especial de Lula e eterno fiador da diplomacia petista, não falou de cenário desafiador, nem de risco controlável, nem de diplomacia ativa em busca de paz. Falou em pior, em plena segunda-feira, 2 de março de 2026, enquanto o mundo assiste à escalada entre Estados Unidos, Israel e Irã. O governo brasileiro escolheu o tom de quem já está se escondendo debaixo da mesa. E o pior é que ele nem disfarça. Condena a morte de líderes iranianos como condenável e inaceitável, como se o regime teocrático de Teherã fosse uma vítima inocente e não o principal exportador de terror da região para o mundo inteiro. Depois, com a voz embargada de quem lê relatório de inteligência às 3 da manhã, avisa que as tensões têm aumentado, tem um aumento vertiginoso e que o Brasil precisa se preparar. Preparar para quê, Vossa Excelência? Para quê? Para o preço do barril do petróleo explodir? Para o Hezbollah ou os Houthis resolverem que o Brasil é aliado do Ocidente e resolverem incomodar interesses brasileiros também? Ou simplesmente para o governo petista não ser pego de calça curta mais uma vez? O presidente tem um encontro marcado. Vamos ver se ele vai. Porque é isso que está por trás da declaração. Medo puro. Medo de que o tabuleiro mude de verdade e o Brasil, que passou anos flertando com o eixo Irã, Rússia e China, fique exposto agora. Medo de que a multipolaridade romântica que vendem desde 2003 desabe por completo como castelo de cartas quando o fogo chega perto. Medo de que, enquanto Trump e Netanyahu agem, Lula fique reduzido a dar entrevistas pedindo cautela e diálogo, o mesmo diálogo que nunca funcionou com quem quer destruir Israel ou dominar o Golfo. Quando Brasília começa a falar em pior cenário, não é porque tem informações privilegiadas, é porque está tremendo de medo de ser obrigado a escolher um lado de verdade. Tremendo de medo de que a política externa do nunca antes um governo foi tão amigo dos povos oprimidos se revele exatamente o que foi sempre. Retórica barata que desaba na primeira rajada de realidade geopolítica. Celso Amorim não está avisando o país, está confessando o estado de espírito do Palácio do Planalto. Pânico disfarçado de prudência. Gerson Gomes, quero ouvir o que você pensa disso. Pois é, você coloca, essa é uma reação do Celso Amorim, e de fato, a nossa política externa hoje é claudicante, nós estamos sofrendo essa fase, e de certa maneira, o início do governo Lula, ele restabeleceu um sonho de um grupo, que é um grupo que ainda está eixado lá no século passado, são aqueles líderes históricos do PT que realmente gostariam de implementar um último mandato, ou talvez a última fase de Lula, restabelecendo até um protagonismo do Foro de São Paulo, etc. O problema foi que Donald Trump foi reeleito. Em um ano, a política externa do governo Trump conseguiu embaralhar muito dos sonhos que tinham esse grupo. Veja bem, o próprio BRICS, como nós falamos na semana passada, ele hoje já se encontra muito erodido naquelas ideias que tinha esse grupo de conseguir instrumentalizar o BRICS como uma força geopolítica para se antepor. E eles têm uma visão anti-americana, ainda aquela visão ainda da Guerra Fria, e muitos deles são marxistas históricos. Só que o que aconteceu? Em um ano de governo Trump, ele redesenhou, inclusive, as relações internacionais na parte econômica. E a própria guerra da Ucrânia fez com que a Rússia ficasse muito desgastada e
a Síria, que era a sua única base naval fora ali do Mar Negro, ou seja, era uma base naval que podia projetar poder para fora da base territorial da Rússia, essa base foi praticamente neutralizada, Bashar al-Assad foi retirado para a Rússia e a Rússia ficou com a guerra na Ucrânia e sem capacidade de projetar poder no Oriente Médio. O que mudou também em relação à China? A China, que talvez fosse aquela esperança, logo após o ataque que aprisionou o Maduro, uma musiquinha ficou nas redes sociais, né? Onde está Cuba? Onde está a China? Onde estão os comunistas, né? Los comunistas, ¿dónde están? Essa música, ela na verdade, claro, é um xiste, é uma provocação, mas ela traz uma verdade muito importante, que isso está ecoando nos ouvidos de Lula, de Celso Amorim, de Franklin Martins, do comandante Daniel, José Dirceu e tantos outros. Porque onde estão os comunistas quando os Estados Unidos empregam a expressão econômica e a expressão militar, a expressão política simultaneamente, como aconteceu na Venezuela? Não ajudaram. E agora, com o Irã, acontece a mesma coisa. Veja que Celso Amorim, quando ele diz que a situação pode piorar e vai piorar, ele está se referindo, lógico, à capacidade do Irã bélica, que está sendo neutralizada agora e, em desespero, o Irã sai atacando todos aqueles países sunitas que têm bases militares americanas. Só que a gente não pode esquecer que o início desse conflito, que tem apenas 3 dias, no início desse conflito, todas as bases americanas nos países do Golfo, ou seja, nós estamos falando ali das bases no Kuwait, no Bahrein, nos Emirados Árabes Unidos, em Dubai, todas essas bases, elas foram colocadas com defesas porque os países não autorizaram, inclusive a Arábia Saudita também, não autorizou a utilização dessas bases para os ataques, para a ofensiva. Como dizer o seguinte, essa é uma história entre os Estados Unidos e Israel e o Irã, e nós ficaremos neutros. Só que isso não durou nem 24 horas, porque o Irã, quando vai fazer a sua resposta, em vez de atacar as bases americanas e Israel, atacou instalações civis em todos esses países. Então nós temos uma situação agora de uma aliança que está sendo formada de Israel com os países sunitas, mais os Estados Unidos, contra o Irã. Por quê? Porque o Irã é a grande força desestabilizadora de toda a região. E onde entra a China nessa história? A China começou a perceber que parte do seu petróleo que importava da Venezuela já estava sub júdice. E agora toma a segunda paulada. Por quê? O Irã, praticamente 90% da produção de petróleo do Irã era vendido para a China. E era vendido para a China por quê? Porque a China tinha capacidade de honrar essa negociação, furando o bloqueio das sanções dos Estados Unidos, e a transação era feita em moeda chinesa. Então, o Irã conseguiu sobreviver durante bastante tempo com a ajuda da China e até com a ajuda da Rússia também. Mas o problema é que quando o presidente Trump ele coloca sanções em quem está comprando petróleo russo e agora fecha a torneira da Venezuela e fecha a torneira do Irã, a China não tem interesse de manter esse conflito, essa guerra, até porque a China não compra só petróleo do Irã, ela compra petróleo também dos outros países do Golfo. Então significa que, fechado o estreito, que hoje é o estreito mais importante, que realmente é o local ali que precisa estar, de certa maneira, liberado, porque se houver um estrangulamento ali, toda a produção de petróleo não sai daquela região, e a China é muito dependente disso. Por isso que a China, mesmo que tenha uma certa capacidade militar, e não tem capacidade de projetar essa expressão militar para a região, mas ela tem interesse de que essa situação se acalme o mais rápido possível. Quando o Celso Amorim diz que vai piorar, se ele está se referindo à questão dos países sunitas, eles estão se defendendo muito bem. Eu estava vendo a quantidade de ataques que foram feitos aos Emirados Árabes e foram pouquíssimos mísseis de cruzeiro nenhum caiu, mísseis balísticos alguns, foram centenas lançados, 500 e pouco drones, e muito pouco atingiu os Emirados Árabes. A Arábia Saudita, já há algum tempo, eles foram espertos, eles fizeram polidutos
para o Mar Vermelho, saindo ali da necessidade de passar no Estreito de Hormuz. Então você veja que todo mundo ali hoje já sabe que durante uma semana haverá essa questão do petróleo, mas nenhum país sobrevive sem essa fonte de recursos. Dos principais países, seja a China, os países europeus, a todos interessa que esse conflito não se prolongue durante muito tempo. Então, talvez, eu não sei falar o farsi, mas essa versão que aconteceu em Cuba, na Venezuela, onde está Cuba, onde está a Rússia, onde está a China, os comunistas onde estão, talvez haja uma versão em farsi nesse momento sendo cantada, porque onde está a Rússia? Onde está a China? Onde estão os comunistas? Talvez eles pensem, onde está o Brasil? E Celso Amorim sabe que hoje a comunidade internacional sabe que o Brasil fez opções geopolíticas muito controvertidas. Quando recebeu aqueles 2 navios de guerra iranianos, tomou uma posição muito, muito complexa. Quando se coloca contra o Hamas, ou digo, contra Israel no combate ao Hamas, e até chega ao ponto de acusar Israel de genocídio, quando Lula diz, de certa maneira, está dizendo que a iniciativa dos Estados Unidos de pacificação do Hamas, ali naquela região de reconstrução de um novo Board of the Peace, ou seja, um novo Conselho da Paz, e o Brasil se nega a participar, ele está se colocando do lado do Irã, do lado da Rússia, do lado da China, que são exatamente aqueles países que agora estão em defensiva. Talvez o Celso Amorim entenda que isso vai reverberar na América Latina, nós sabemos que isso já está acontecendo e o Brasil vai ficando cada vez mais isolado, Paulo. Não, e você falou em coisas importantes, aqueles 2 navios de guerra iraniano ancorados no Rio de Janeiro, e depois essas denúncias, né, de fornecimento de urânio enriquecido, né, para o Irã. Os americanos já sabem de tudo. E para relacionar uma coisa ao Brasil é um estalar de dedos, se de repente já não relacionaram, né? E talvez aí a preocupação do Celso Amorim seja essa mesmo, de que vai piorar para o partido dele, vai piorar para toda essa turma aí dele, que sempre esteve do lado da China, da Rússia, do Irã, vai piorar. Vai piorar por quê? Porque os caras vão descobrir algumas coisas que não podem ser descobertas? Será que ainda tem muita coisa para ser descoberta que nós, né, simples mortais, vamos ficar sabendo em breve? Quem sabe? Veja, de novo, você tem o Nicolás Maduro dentro, né, do cárcere nos Estados Unidos, o Poio Carvajal, o Hugo Poio Carvajal também, os dois detêm informações, né, super importantes que estão abrindo o jogo, estão contando tudo. Será que o nome de ninguém do Brasil aparece nessa jogada? E se aparece, como é que vai ficar a situação? Vai complicar. Veja você que essa semana, no dia 7, Donald Trump vai ter uma reunião com os principais líderes, né, sul-americanos, da América Latina inteira, da América Central também, todo mundo alinhado com a nova política, né, americana, né, de fortalecimento do continente, menos o Brasil vai participar. Ou seja, é no sábado, previsão é para o sábado. E os caras querem pegar o presidente Lula separado, para um encontro separado. Você acha que, diante de tanta informação que os caras têm, você acha que o presidente brasileiro não corre o risco de ir e não voltar? Eu, se fosse ele, não iria. Você sabe por quê, Gerson? Porque o brasileiro tem uma mania de achar que as coisas só acontecem na televisão, que o Brasil vive fora da televisão, que o Brasil vive em um outro universo, num outro mundo. E tudo acontece na televisão, que nós chamamos o planeta Terra, onde todos nós estamos. E o Brasil não está fora dessa televisão. Mas essas autoridades, o brasileiro costuma achar que sim. Veja o que está acontecendo no mundo, veja o que aconteceu na Venezuela, veja o que aconteceu no Irã, veja o que vai acontecer em Cuba. Só não aconteceu ainda porque os americanos e os israelenses estavam muito preocupados com o Oriente Médio. Mas uma vez essa questão resolvida, acabou. A Rússia não vai entrar, a Rússia está falida, a Rússia não tem mais nada. Ah, mas a Rússia tem ogivas nucleares, bombas nucleares não são para atacar, são para defesa, para se defender. Tipo, olha, eu tenho bomba nuclear aqui, se você me atacar eu vou explodir, vai morrer todo mundo. É o princípio da destruição mútua, é o PDM, princípio da destruição mútua. Os caras não vão soltar, então esquece.
E no mano a mano, em termos de tecnologia, nem Rússia nem China têm capacidade para se envolver num conflito como esse. Então é uma questão realmente de tempo. Quando o Donald Trump apertar mesmo, né, a corda, essa guerra vai acabar rapidinho, porque o Irã não vai ter mais nada, não vai ter condições de disparar míssil balístico, coisa nenhuma. Já morreu todo mundo, né? Morreu o Ayatollah Khomeini, morreu o genro dele, morreu a sogra, a esposa, morreu todo mundo, morreu até o cara que entrou em menos de 24 horas, também já arrancaram a cabeça do cara, acabou. Entendeu? Então, o que mais que vai acontecer? Aí Celso Amorim tem que entrar realmente em total desespero, porque aquele plano eterno de poder na América Latina e na América do Sul, de construir o que era uma antiga União Soviética, acabou. Não vai acontecer. Nunca mais. Eles tentaram e viram que se lascaram e que o cerco está fechando. Ou seja, se os caras sabem o que fizeram no verão passado. Eles sabem. A pergunta é, será que eles também sabem? Os outros, os americanos, sabem? E se estão buscando todo mundo, será que vai sobrar para alguém? Tem gente em Brasília que não consegue dormir, Gerson. Tem gente em Brasília em total desespero. E quer ver mais uma coisa, né, que vai complicar a vida dessa gente? Um relatório do Comitê Secreto sobre o Partido Comunista Chinês, divulgado pelo Congresso americano, acusa o Brasil de abrigar uma instalação espacial chinesa não oficial na Bahia, estado dominado pelo PT, chamada Estação Terrestre de Tucano, Tucano Ground Station. A estrutura, resultado de parceria entre a empresa brasileira Ayla Nanosatellites, ou Ayla Space, e a chinesa Beijing Tianlian Space Technology, ligada ao setor aeroespacial chinês, seria capaz de rastrear satélites, receber dados de observação da Terra e, segundo o documento, ter uso duplo, civil e militar, permitindo monitoramento em tempo real de ativos espaciais e militares na América do Sul, integrando rede com pelo menos 10 instalações semelhantes na região. A localização exata não é precisa, não se falou no relatório, mas é associada à região de Tucano ou Salvador, na sede da empresa Ayla Space. O texto alerta para o risco de espionagem e influência chinesa na América Latina, citando também um laboratório conjunto de radioastronomia na Serra do Urubu, na Paraíba. Até o momento, não há confirmação oficial do governo brasileiro, que parece que foi pego de surpresa. Nada sobre o caráter militar secreto, e a parceria é descrita como comercial científica para análise de dados satelitais. O caso gerou debate geopolítico e especulações nas redes e na mídia sobre a presença chinesa no Nordeste brasileiro. Gerson Gomes, se fala que esses satélites são para ver, né, meio ambiente, para ver, né, se a Amazônia está sendo desmatada, se está caindo tora ou não. Conversa fiada. Conversa fiada. Os americanos não são otários. Ninguém é otário, ninguém cai nessa narrativa. Olha o resultado. Se brincarem, vão tomar bomba também. Vai entrar os B-2 aí e soltar bomba lá em cima em Salvador. Porque já é litorâneo, é rapidinho. E os caras entram com uma dessas. Da onde? Do governo petista, né, Gerson? Pois é. Esse é um tema bastante importante para a gente entender essa guinada à direita que está acontecendo na América Latina. O que nós tínhamos do Foro de São Paulo está praticamente totalmente destruído no campo político, mas nós precisamos entender que existe uma disputa, de fato, econômica, e na expressão econômica, os Estados Unidos também têm uma grande relação com a China. Nós não podemos esquecer que existe todo um planejamento no marco temporal de 10 até 15 anos que o presidente Trump estabeleceu, que não vai ser ele mesmo que vai executar. Se ele conseguir fazer os sucessores, haverá uma reindustrialização dos Estados Unidos e um afastamento, ou pelo menos uma diminuição dessa codependência que existe entre China e Estados Unidos.
O que acontece na América Latina? É que essa disputa ocorre realmente. Essa questão do emprego dual das tecnologias de telecomunicações está no centro da disputa. Nós temos a Huawei, nós temos várias tecnologias que são utilizadas de satélites, e essa disputa espacial, e você citou muito bem que no primeiro mandato do presidente Trump ele criou a Força Espacial, ela é grande demandadora de satélites, de conexões que estão sendo feitas hoje, que vão substituir no futuro muito do que a gente conhece hoje dessa internet, que ainda precisa da parte física, de cabos submarinos, de estações base para fazer a comunicação de 5G, tudo isso que a gente vê hoje vai caminhar muito rapidamente para uma dependência dos satélites, e a guerra espacial ela está em andamento. Quando você citou a questão do ataque lá no Irã, e você fez questão de colocar o ataque cibernético, essa guerra eletrônica que acontece e que neutralizou não somente a defesa antiaérea iraniana, mas também todos os centros de comando e controle, isso demanda um link com satélites e estações de alta tecnologias que estão nas aeronaves e em todas as unidades que estão sendo utilizadas na região. É muito difícil esse tipo de coordenação e controle, mas é feito por causa da tecnologia de satélites. Quando você coloca o Brasil, é importante a gente lembrar que o Brasil nem é o país mais conectado com a China nesse mistério. Se nós olharmos as estações que estão detectadas nesse documento dos Estados Unidos, nós vamos observar que há 2 na Bolívia, há uma na Argentina, lá no sul, que era já conhecida do Milei, e que ele vem desfazendo esses acordos, que também não podem ser rompidos de uma hora para outra. Quando há uma alternância de poder, existe um prazo para você desfazer esses acordos, que tem essa roupagem científico-tecnológica, de controle do meio ambiente, é verdade, mas existe o emprego dual militar. Todos sabem disso. E os Estados Unidos também fazem isso. Não podemos esquecer que toda a nossa tecnologia do CIVAM, ou do CIPAM, ou até da Amazônia Azul, todas as conexões que nós temos, nós compramos de satélites, hoje, americanos. Existem satélites brasileiros que participam, mas são satélites que foram comprados de tecnologia. E é claro que os Estados Unidos também utilizam essa tecnologia dual, seja para o GPS, por exemplo, que no Brasil nós não temos um georreferenciamento autônomo. Quando se fala da Índia, por exemplo, a Índia tem os seus próprios satélites e tem o seu sistema de GPS que funciona ali naquela península toda, ou seja, em cima do espaço da Índia, do Paquistão e de um pedaço da China, a Índia consegue operar com seu próprio GPS. O Brasil está longe disso. Então eu digo para você, Paulo, que é normal. Nós temos 4 estações dessas que estão no Chile, 3 identificadas. Eu estou vendo aqui um observatório chamado Paraná, existe o Observatório Astronômico Félix Aguilar, temos a estação satélite em Santiago e ainda tem uma estação Espaço Lerrano. Ou seja, o Chile tem 4 dessas estações. Só que agora nós teremos, e você falou não só a reunião do dia 7, mas na semana seguinte, na quarta-feira, teremos a assunção do presidente Kast, que já disse que todos esses acordos que foram feitos com a China serão revistos. Então, é normal essa disputa, os países terão que se posicionar. Por quê? Porque as tecnologias, Paulo, elas não são atualmente intercambiáveis. Se você optar pela tecnologia chinesa, você tem que abrir mão de várias das tecnologias americanas por causa exatamente da defesa cibernética. Esse mundo que nós estamos vivendo hoje será um mundo de guerra fria na tecnologia de guerra eletrônica, inteligência artificial, de computação quântica, e da parte satelital, do controle do espaço. Tudo isso vai caminhar de uma maneira muito rápida. Por isso, no último programa, nós falamos que a Índia, o Narendra Modi, ele despediu do Lula, pegou o avião, foi para Israel e fez um grande acordo na véspera do ataque. Você acha que na conversa que ele teve ali com Benjamin Netanyahu, quando ele discursou na Knesset e fechou aqueles acordos de tecnologia militar, ele não sabia que no dia seguinte teria o ataque, 48 horas depois teria o ataque? Claro que sim. Mas ele tomou essa atitude, ele não poderia esperar para ficar em cima do muro e dizer, não, eu vou visitar Israel depois, que a temperatura baixar. Não, ele foi antes. Ele quis se posicionar antes do ataque. Por quê? Porque é muito importante a gente entender, Paulo, que nesse mundo que está sendo desenhado,
não tem como ficar em cima do muro, você terá que fazer opções. E o Brasil está diante disso nas urnas. Em outubro, muito em breve, nós teremos que tomar essa decisão também. Eu particularmente acho que daqui até outubro, muita coisa ainda pode acontecer. Como, por exemplo, diante das barbaridades que vão surgir, que a gente vai falar daqui a pouco, o presidente Lula não aguente nem disputar as eleições. Nem aguente. De repente é hora de chegar e falar, olha, estou abrindo mão, estou cansado, não dá mesmo, porque não vai dar. Nós vimos o resultado da manifestação na Paulista neste fim de semana, no domingo, e vimos também no Rio de Janeiro como é que foi. Mas mesmo assim a USP deu como 20 mil pessoas ali, 20 mil pessoas, você estava ali praticamente num metro quadrado, né? Porque não cabia mais ninguém ali. Nunca a gente tinha visto a a Avenida Paulista tão cheia como aquela ali. Nós tivemos situações ainda mais vazias, mas a USP deu 200, 300 mil, mas dessa vez que você viu de ponta a ponta tudo cheio, deu 20 mil. Agora, se fosse gente da esquerda, diria que ali eram 20 milhões de pessoas. Então, por aí a gente já vê que a coisa está bem ruim para essa gente. Essas bases da China que você mencionou, dizendo que são normais, você tem uma na Argentina, lá no finalzinho, você tem 4 no Chile, você tem outra na Bolívia, tem no Peru, mas essas bases, todas elas foram constituídas quando? Nos governos de esquerda. Lá atrás, no governo do Alberto Fernandes e da Cristina Kirchner, eles montaram, eles venderam para a China isso aí. Lá no Chile, o Boric também. Depois o Boric veio dizer que, eu não sabia. Como que não sabia? O cara liberou para 4 estações de bases militares secretas da China. Eu digo hoje militares secretas porque é o que está dizendo o relatório americano. Então, toda a esquerda estava planejando isso aí, fazia parte da venda do continente para a China. A China entrando pesado, colocando fábrica da BYD também na Bahia, entendeu? Tudo ali, que é tudo da esquerda. Só que agora isso tudo vai ser limpado. Os caras vão tirar tudo, vai cair fora. O Milei vai avaliar qual é o risco econômico para ele, mas vai eliminar. O Chile, depois dessa reunião do dia 7, agora nos Estados Unidos, em Miami, muita coisa vai mudar com relação a isso, porque os caras não querem. Não querem a China dentro do continente justamente por causa disso, do envolvimento tecnológico que pode resultar na espionagem cibernética. Então os caras vão eliminar, vão tirar essa bandidagem toda. E aí o que acontece? Fica só o Brasil. Você acha que o Brasil vai resistir? O Brasil está fora da televisão achando que tudo que acontece no mundo acontece ali dentro? Claro que não. E por isso os caras estão desesperados. Vamos falar mais uma coisinha que eu digo aqui que vai ficar ruim para o presidente, seria melhor para ele já anunciar que não vai concorrer à reeleição, porque olha só o que vai explodir. Lulinha, Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente, admitiu, enfim, a interlocutores que o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, pagou mesmo passagens executivas e hospedagem em Portugal no fim de 2024 para ele, para que os dois pudessem visitar uma fábrica de cannabis medicinal em Aveiro. Ele diz que foi convidado para se associar ao negócio, mas nega ter fechado qualquer acordo ou recebido dinheiro. Antes, negava qualquer relação com o careca, preso desde setembro de 2025, como operador central do esquema bilionário de descontos irregulares no INSS. A Polícia Federal e a CPMI investigam possíveis repasses de 1,5 milhão via amiga de Lulinha e lobby irregular junto ao Ministério da Saúde. Lulinha vive na Espanha desde 2025 e nega irregularidades. O caso explodiu nas redes sociais, com a oposição cobrando o aprofundamento das apurações. Então, Gerson, não tem mais conversa. Antes, é que nem o Toffoli, né? O Toffoli disse que não tinha nada a ver, que não conhecia nada, mas depois que o negócio começou a explodir, ele admitiu, confessou, sim, eu tenho parceria, eu sou sócio. O Lulinha, a mesma coisa. Dizia, não, eu não conheço, não sei de nada, não tenho dinheiro na minha conta, e agora, se não fosse lá atrás,
o Alfredo Gaspar, o relator da CPMI, ter dito: vão atrás, Polícia Federal, porque o Lulinha foi com o Careca para Portugal, primeira classe, ninguém tinha descoberto, os caras levantaram tudo, trouxeram tudo. Aí agora o cara confessa: não, eu fui, mas eu não tenho nada a ver com isso. Não tenho dinheiro, nada, e mostra as minhas contas. Mas tanto a CPMI quanto a Polícia Federal acreditam que ele seja o sócio oculto. O que você acha, Gerson? Várias questões que você coloca aí que estão ligadas com o assunto anterior. Veja, por que Lulinha está na Espanha? É uma boa pergunta. Por que falou-se aí dessa passagem paga para Portugal? É uma boa pergunta. Nós sabemos que a Espanha é um país que, nesse momento, ela está muito envolvida no tema da Venezuela e também está envolvida no tema do Irã. Veja só que coisa interessante, você tocou na ferida, Paulo, quando você disse que essas estações base, toda essa arquitetura que tenta colocar um freio ao avanço geopolítico dos Estados Unidos, foi feito, patrocinada pela China, mas que forma esse eixo junto ao Irã. Veja que a Espanha recebeu o dinheiro do narcotráfico de Nicolás Maduro, isso já é sabido, e agora, com essa questão que está acontecendo de um ataque para evitar que o Irã desenvolva um artefato nuclear, foi descoberto que a Espanha, esse governo do Pedro Sánchez, do Partido Socialista Operário Espanhol, que é o PSOE, que é muito conectado com Lula e com o PT, foi o partido que transferiu tecnologia para o Irã. E isso está sendo investigado agora por quê? Se a gente olhar Israel é um país muito pequenininho, 10 milhões de habitantes, mas uma curiosidade que talvez as pessoas não entendam é que Israel não tem usinas de geração elétrica nuclear. Então, veja, em Israel só há alguns reatores da área de ciência, pequenos, e existe aquilo que todo mundo fala dos artefatos nucleares israelenses que não são declarados, não se sabe exatamente, existe um desenvolvimento nuclear em laboratório para a área militar, provavelmente, todos sabem disso, mas não existe geração elétrica nuclear. E o Irã? O Irã, ele apregoa que ele quer desenvolver um programa de usinas nucleares com fins pacíficos, ou seja, para geração de energia elétrica. Um país que tem petróleo e gás ali em quantidade para geração de energia elétrica por séculos. Então você veja que quando a Espanha transfere essa tecnologia, o mundo hoje está perguntando qual a real ideia, qual a real intenção do Partido Socialista na Espanha. E a mesma coisa se pergunta ao Brasil. Quando se há esse suporte ao Irã e os proxies iranianos na Venezuela, por exemplo, que havia uma grande presença iraniana, quando o Hezbollah vai para a tríplice fronteira, quando foge da guerra ali no Líbano com o Israel, quando há aquela operação dos pagers que explodiram ali várias das lideranças do Hezbollah, eles foram se refugiar onde? Na tríplice fronteira do Brasil, ali de Foz do Iguaçu, da onde saíram aqueles ataques terroristas em Buenos Aires, que a gente já conhece da história, também na tríplice fronteira hoje, ali já Assis Brasil, já há presença, e nós temos toda a atividade que acontece na América do Sul hoje sendo revertida com essa nova visão geopolítica. Então, quando você coloca a questão do Lulinha, você está falando de uma questão que vai reverberar no Congresso. Veja, eu estava vendo o discurso do Milei abrindo os trabalhos do Congresso argentino. E ele fez um discurso muito contundente e tal, mas a pergunta que eu faço a você, Paulo, que mora em Brasília, e a nossa audiência, cadê o nosso Congresso? Já passou Carnaval? Eu, quando estive lá com aquela reunião no Departamento de Estado, eu ouvi daquele alto funcionário do Departamento de Estado em Washington, há um mês atrás, que eles queriam saber o seguinte: vem cá, quando acabar o recesso, vai ser derrubado aquele veto do presidente? Você sabe por que os americanos estavam tão interessados nisso? Porque no acordo que foi feito e na negociação para retirar a Magnitsky do Alexandre de Moraes, tem algumas contrapartidas, e uma dessas contrapartidas é que o Brasil caminhe para a anistia, para a distensão política e que tenha eleições livres e que possam oportunizar, obviamente, uma alternância de poder. Só que isso
a parte brasileira não está sendo cumprida. E aí? O presidente do Senado, para não ter a CPMI do Banco Master, não vai convocar a reunião conjunta das duas casas que tem que ser feita a análise do veto do presidente? Os americanos querem saber. Os americanos querem saber qual é a contrapartida que foi negociada para que haja eleições limpas, honestas. Tudo isso nós estamos aguardando. Então você tem toda a razão, viu, Paulo? Há um desgaste que tem conexões internas, obviamente, seja da CPMI do INSS, seja da CPI do crime organizado, que houve um retardamento ali com Gilmar Mendes, que faz uma operação, no mínimo, controvertida, é verdade, mas nós temos o ministro André Mendonça, que muito provavelmente vai quebrar o sigilo também da Marília Dias Toffoli, né? Marídite, que é Marília, a cidade do Dias Toffoli, e DT de Dias Toffoli. Nem o nome dos irmãos ele colocou ali, mas de todo jeito, esse sigilo será quebrado porque ele é de interesse das investigações. Se não vai ficar na mão da CPI ali do crime organizado, ficará na mão do André Mendonça muito em breve. Isso vai caminhar. Essa CPMI do Banco Master, ela pode ser retardada, postergada, mas o Alcolumbre, que está implicado tanto na CPMI do INSS e vai estar implicado nessa questão do Banco Master, haja vista que ele está envolvido naquela, de certa forma, o seu núcleo político lá no Amapá está envolvido na questão do Banco Master também. Então eu digo para você, Paulo, nós estamos vivendo um desgaste desse governo Lula muito grande. E ele está ficando no campo da geopolítica emparedado, no campo do entorno geopolítico da América do Sul passou a ser o patinho feio, e a gente não merece isso, né, Paulo? Nós precisamos virar essa página da quadrilha que voltou ao local do crime. E como é que você acha que esses caras ainda têm chances de vencer? Não tem. Nenhuma. E quando as pesquisas começarem a pulverizar agora, se não forem compradas, o brasileiro vai ver, acabou. É hora de retirar, pegar os paninhos, né? Como dizia meu pai, pega o pano de bunda e abre o gás, porque a situação vai ficar ruim para todo mundo, né? Feliz, sabe quem é? Ou quem são? Felizes são Luiz Roberto Barroso, que foi embora, ninguém nunca mais falou dele. Exatamente como a gente dizia aqui, saiu de cena, ninguém nunca mais falou dele, entendeu? De repente pode ter conseguido até viajar para Miami, não se sabe. Ninguém mais tocou no cara. Por quê? Porque o cara saiu de cena. Ricardo Lewandowski ainda tem aí alguma coisa falando, mas ninguém mais fala muito dele como falava antes. Então esses caras são assim, eles não conseguem entender que enquanto eles estiverem jogando combustível nessa fogueira, só vai piorar, só vai esquentar. Entendeu? O objetivo seria, olha, sai fora, entendeu? Parte agora, fala, acabou, que nem o Joaquim Barbosa. Lembra do Joaquim Barbosa? Joaquim Barbosa, que foi presidente lá da corte, falou, não, acabou para mim, vou embora. Vou advogar. Sai do holofote, sai de cena. Porque essa coisa é tão cabulosa que já vai dar um problema gigantesco agora, ainda mais quando mudar toda essa situação em 2027, porque essa turma não volta. Não volta. E a turma que entrar, de repente, vai vir com a faca na boca, né? Então vamos ver. Gerson, chegamos ao final. Quer dizer alguma coisa, Gerson? Chegamos aqui ao final dessa edição. Brilhante análises, né? Brilhantes. Muito bacana. Obrigado, viu, Gerson? Vamos acompanhar essa semana. Quiser dizer alguma coisa, quer dizer? É só concluir dizendo que nós nunca tivemos uma eleição no Brasil com tanta conexão com a geopolítica mundial. É muito importante a gente analisar que não é só uma questão doméstica, como você bem falou, não tem como simplesmente varrer para debaixo do tapete, porque hoje já tem implicações muito grandes no nosso entorno. Muita coisa está acontecendo na nossa região, na Venezuela, a Colômbia terá eleições, o Peru também terá eleições, mas já está havendo uma transição. Nós vimos ali pessoas do governo Boric com seus passaportes cancelados. Eu não acredito que o Barroso tenha revertido, porque aqueles ministros todos que estavam com passaporte cancelado, foi feita a pausa na Lei Manisky, mas os passaportes continuam cancelados. Então eu digo para você que há um momento de uma tensão muito grande do Brasil, e esse assunto não será resolvido só entre Flávio Bolsonaro e Lula. Pode tirar o cavalinho da chuva. Existem muitas outras consequências. E a gente está vendo uma estrutura mafiosa colapsando, Paulo. Daqui até outubro vai ter muita água para rolar. E eu continuo defendendo a tese que nós teremos uma Kamala Harris no Brasil e que Lula não estará na urna eletrônica ali, sua fotografia.
Vamos ver se eu estou enganado. Não, eu acho que não está não acreditamos muito no que você está dizendo. Você quer ver um termômetro, Gerson? Me ocorreu aqui, eu vou dar uma dica antes da gente encerrar, um termômetro para saber se os vistos foram, né, restabelecidos ou não, é o LIDE. Porque, se imagine você, como o Dória adoraria fazer um novo LIDE em Nova York e levar os ministros, alguns deles, que tiveram o visto cancelado. Por que ele não faz? Ele não perde uma oportunidade. Ele faria isso com muito prazer. E qualquer ministro desse que teve o visto cancelado iria também com muito prazer para mostrar a superioridade. Olha aqui, ó. Olha aqui, era tudo papo, conseguimos de volta o visto. Não rola isso, papai. Não rola. Então esse é o sinal de que os vistos permanecem suspensos. Gerson, muito obrigado e até sexta-feira, irmão. Até lá. Se Deus quiser, até sexta. E nós ficamos por aqui com esta edição, esperamos que você tenha gostado. Se você chegou até aqui, eu peço que se inscreva em nosso canal. Precisamos crescer o número de inscritos. E também compartilhe, dê o like e compartilhe, porque é muito, mas muito importante para nós também. Um forte abraço. Nesta terça-feira ao meio-dia, estaremos de volta ao vivo e a cores. Até lá.